Você conhece o MINC? O Ministério da Cultura é de fundamental importância para o planejamento, desenvolvimento e execução das políticas nacionais de cultura e arte. As políticas públicas de arte e cultura precisam ser acessíveis aos povos originários e às maiorias minorizadas, negros, quilombolas, indígenas, mulheres e a população LGBTQIAPN+. Patrícia Mendes, coordenadora do MINC Piauí, fala sobre as políticas, programas culturais e as articulações entre o MINC e a educação. Oi, Patrícia, tudo bem? Tudo bem. Seja bem-vinda ao Sob Outro Olhar. O MINC está mais próximo de nós, né? Com a coordenação, você na coordenação. Fale aí o que é o MINC e qual é a função dele. Bem, primeiro, da felicidade de estar aqui, né, com você. É maravilhoso. O Ministério Obrigada. da Cultura, ele veio, né, a gente tem que fazer um históricozinho rápido do que aconteceu, né, porque, enfim, o brasileiro tem memória muito curta, né, e então a gente tem que rememorar, às vezes, esse fato importante que aconteceu, né. Então, o Ministério da Cultura, ele foi extinto em 2016, e aí ele retoma em 2023 com a recriação do Ministério da Cultura, né, através do presidente Lula. E à frente desse ministério vem a ministra Margareth Menezes. E aí o que eles fazem? Eles fazem uma coisa histórica. Eles criam os escritórios do Ministério da Cultura. E aí são 27, 26 mais o Distrito Federal, né? Você imagina, não, que a gente tem, por exemplo, na Bahia um escritório do Ministério da Cultura, a gente vai no Rio Grande do Sul, tem um Ministério da Cultura lá no Rio Grande do Sul, e assim em todo o Brasil. E é incrível essa possibilidade, porque muitas pessoas perguntam, né, Patrícia, qual a missão do Ministério da Cultura, né? Principalmente dos escritórios, eu sempre falo, é processo de democratização. É chegar no senhorzinho que faz, de repente, um chapéu de palha, lá em Cristalândia do Piauí, e, de repente, ele não sabe que aquilo é economia criativa, que aquilo é cultura. Então, esse é o maior, vamos dizer assim, desafio, né, do escritório que representa, na verdade, o Ministério da Cultura. É como se o Ministério da Cultura estivesse aqui no Piauí. Presente, de fato, porque Exato. a gente era sempre muito distante, né? E as leis, as políticas públicas também antes eram muito distantes da gente. Sim. E aí eu quero que você fale sobre elas, né? Porque tem leis e tem políticas públicas. Também falar essa diferença, né? Perfeito. Que a PNAB é uma política Sim. pública, Rouanet, a Lei Rouanet também. Pronto, vou falar um pouquinho também. E aí, de novo, historicamente, levar, né? O que aconteceu? Eu acabei de falar que em 2023 é recriado o Ministério da Cultura. Só que antes a gente lembra do que aconteceu no Brasil. Pandemia, né? 2020 a gente entra na pandemia e aí são criadas leis emergenciais. Por exemplo, a Lei Aldir Blanc e a Lei Paulo Gustavo, que são as mais famosas, né? Todo mundo fala da LPG, né? Todo mundo fala da Lei Paulo Gustavo, que já está no processo final, né? A gente está na parte final porque já está sendo executada, né? Que a gente fala. Então, você imagina, então a gente tem que partir desse ponto. Tinham leis, né? Que foi exatamente nesse período. E aí, com a retomada do Ministério da Cultura, o que acontece? É solidificado as políticas, né? A gente está com uma das políticas mais fortes e mais importantes, que é a política nacional Aldir Blanc. Então, tem que diferenciar a lei que existiu na pandemia, que era uma lei emergencial por conta da pandemia, e aí, nessa gestão do então governo Lula e da Margareth Menezes, a ministra, eles fazem o quê? Conseguem essa política nacional, que é é histórico, é revolucionário, você imagina, a gente chama de uma das políticas que consegue trabalhar com tudo, desde ponto de cultura, né, ao mestre para dar uma premiação para ele, cultura popular obras, muito mais tendo acesso, né? Então a porcentagem para obras, né?
Então, é realmente muito importante. Aí você falou da Rouanet, que é outra muito famosa, né, da gente. A E Rouanet. era muito distante também. Sim, Era sim, muito sim. distante do fazer popular, ou da cultura mais do agente cultural, pessoa física, por exemplo, né? E tem uma coisa bacana nisso que você acabou de falar, que é importante. A ministra, ela fala não da descentralização dos recursos, né? Porque a gente sabe que durante muito tempo, aí principalmente o sul e sudeste do Brasil foram, né? Aí pegaram a maior parte da fatia do bolo relacionadas a recurso. Então, a ministra vem e fala, nós não vamos descentralizar, nós vamos nacionalizar, porque ela não quer que tire de um pedaço para outro, ela quer que todos tenham igualmente a possibilidade de ter recursos. E a Rouanet, ela vem inclusive repaginada, porque a gente vê agora a Rouanet Favela, a gente vê a Rouanet Norte, e a gente conseguiu lançar aqui no Piauí a Rouanet Nordeste. Eu sempre falo, o Ceará estava com a certeza absoluta que ia ser lá o lançamento da Rouanet Nordeste, e Piauí vai toma para ele. Trouxe a ministra para cá, foi muito bom isso mesmo, deu um respaldo muito grande para o Piauí, né? A partir do momento que a gente lança uma política pública importante como a Rouanet no Nordeste. E o Piauí é o carro-chefe. Que a Rouanet Nordeste não é somente uma descentralização dos recursos, mas principalmente uma nacionalização dos investimentos em cultura. Nós estamos com essa política de nacionalização, não é uma descentralização, porque a gente não deixou de fazer de um lugar para fazer outro, não. É uma política de nacionalização, onde pela primeira vez nós estamos tendo oportunidade de chegar, de fazer projetos, de fazer política para os pequenos, para as pessoas que moram mais distantes, e essa faz parte de uma correção histórica que nós estamos precisando fazer. Então, é um movimento de correção da lei de incentivo, para que também as outras regiões do Brasil tenham oportunidade, os seus setores, os seus agentes culturais tenham oportunidade de acessar e trazer os patrocinadores, sensibilizar os patrocinadores para essa dimensão que o país realmente é. A solenidade contou com a presença de autoridades políticas, como o vice-governador do estado, Temístocles Filho, de deputados da bancada federal, da senadora Jussara Lima, além do deputado estadual, Dr. Gil Carlos. O ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, também esteve presente e falou sobre como o programa poderá fomentar o cenário cultural no Piauí. Destacar, nós temos também desigualdade mesmo dentro de uma região como o Nordeste. Aqui eu quero agradecer a escolha de vir lançar o edital da Lei Rouanet Nordeste no nosso querido Piauí. Então, muita gratidão pelo Piauí. Os critérios serão chegar justamente a quem mais precisa, justamente aos menos favorecidos, né? E na construção, né, da execução das leis, dos editais, né, nós podemos aí traçar essas direções. E tem Rouanet Favela, tem Rouanet Jovem, tem Juventude. Também, Rouanet Juventude, então ela trabalha isso, né? E aí, só para aproveitar, não tem só a PNAB, né? Acaba que o Ministério da Cultura, quando a gente aparece nos locais, as pessoas falam logo da LPG, da PNAB e da Rouanet. Mas a gente tem um monte de políticas públicas também, né? Estão se desenrolando aí junto com essas políticas que a gente está falando, como no caso a Rouanet, a própria PNAB. E tem também os programas do MIM, que é o Comitê e Agentes Territoriais. Fala um pouquinho aí sobre eles. Pronto, são 2 programas que a gente chama o tripé, né? Tem os escritórios, a gente tem os agentes e a gente tem os comitês. Qual a grande diferença, né? Porque às vezes as pessoas ficam muito confusas, Norma. O escritório vocês entendam como o Ministério da Cultura, por exemplo, aqui no Piauí. Então, é a gestão do Ministério da Cultura aqui. E aí tem programas, como você falou, são programas como se fossem filhos do Ministério da Cultura. São filhos que são, na verdade, não de dentro da gestão, mas da sociedade civil.
Aí a grande diferença. Então, os comitês de cultura, eles trabalham com a sociedade civil. Então, qual é a missão deles? É exatamente fomentar, né, tudo que a gente está falando de cultura, quais são as ações do governo federal em relação à cultura, né? Como é que eles fazem chegar mais rápido, né? Lá, exatamente aquele senhorzinho que eu acabei de falar, que faz o chapéu de palha, de repente, lá numa cidade no interior do Piauí. Eles fazem comunicação também, né? O Ministério da Cultura lança alguma coisa, então eles fazem essa comunicação. Então, é mais sociedade civil. Os agentes territoriais, assim como os comitês, eles foram selecionados por meio de edital. É bom falar isso. Tanto o Comitê de Cultura, que hoje está à frente, né? Inclusive a Poliana Sepúlveda, né? Que está à frente do Comitê de Cultura, que foi selecionado, teve vários, né? Candidatos e candidatas. Sim, sim. E aí a gente tem os agentes territoriais, que foram também por editais. Né? Um edital que selecionou aqui no Piauí 19 agentes territoriais. E esses agentes, eles têm cada um plano de ação. Aí você pergunta, como assim, Patrícia? Por exemplo, como assim, Patrícia, né? É muita coisa, né, Norma? É o cara, sei lá, a gente tem um cara atuante, né? Vou chutar aqui, sei lá, a gente teve em Piripiri, ou teve outros em São Raimundo Nonato, teve um que foi em Cabeceiras, né? Na Malhadinha. Então, vamos para esse de Cabeceiras. Então, a gente está com esse agente territorial em Cabeceiras. Não necessariamente alguém ligado ao poder público. Não, ele participou do edital. Sociedade civil. E tem todo um regramento para eles passarem, né? Há uma pontuação, é bom você ter perguntado isso, porque para os agentes territoriais foi interessante porque eles tiveram que fazer um vídeo, eles tiveram que apresentar um plano de ação, por exemplo, esse de Cabeceiras, ele foi trabalhar a região dali, de Cabeceiras, e o que está em volta, entendeu? Não é o Piauí todo, é aquela região dele. Então, quem foi selecionado em São Raimundo Nonato vai trabalhar a região de São Raimundo Nonato, como territórios mesmo. E não é levar cultura para lá, é fazer vir à tona a cultura local. Exatamente. Então, os agentes territoriais, eu acho, vai ficar ciumeira aí, né? Comitê e agência. Mas os agentes são uma coisa fantástica, porque é aquele jovem que está lá no interior do Piauí e ele foi selecionado e tinha pontuações como, pontuava um pouco mais quem era indígena, quilombola, negro, trans. Mulheres. Então, abriu mulheres, né? Idosos, também jovens. Então, a seleção, ela foi incrível, porque de repente selecionou Mano Chagas, de Picos, né? Já é um senhor, mas também selecionou, por exemplo, Paulinho Maratoan, que é de Cabeceiras, né? Que já é um pouco mais jovem. Então, é assim, incrível a potência que se criou com os agentes territoriais. Se deixar, eu fico só falando de agentes territoriais. Mas os comitês, como eu falei, tem esses dois, eles são muito importantes. Continue com a gente, daqui a pouco a gente volta.